Itálica não era Roma. E isso importa mais do que parece. Porque, quando se nasce longe do fórum, longe do brilho úmido do Tibre e do barulho das multidões que vivem de pão e boato, aprende. Se cedo uma lição que na capital muitos esquecem. O império não é uma ideia. É uma rede de estradas, de impostos, de quartéis, de colheitas, de minas, de portos, de homens que obedecem e de homens que mandam. Itálica, na Espanha bética, tinha o cheiro quente do sul. Oliveiras, poeira fina, pedra clara aquecida pelo sol. E tinha também uma memória antiga de disciplina romana plantada em terra estrangeira. Colônia de veteranos. Gente que sabia o preço de uma campanha. Gente que sabia que Roma recompensa mas cobra. Foi ali, em 18 de setembro do ano 53, que nasceu Marcus Ulpius Traianus. O nome já diz muito. Ulpius. Uma família de origem itálica que se enraizou na província. Traianus, um sobrenome que carrega a marca de linhagem e de ambição. Ele não veio do nada. Veio de uma aristocracia provincial que, no século I, começava a ocupar espaços que antes pareciam reservados aos velhos sobrenomes da Itália. A Espanha, especialmente a Bética, era rica. Azeite, vinho, comércio. E, sobretudo, homens. Homens para a administração e para as legiões. O Império, depois de Augusto, precisava de quadros. E as províncias forneciam. O pai, também chamado Marcus Ulpius Traianus, fez carreira sólida. Governou, comandou, circulou pelos corredores do poder com a naturalidade de quem entende que Roma é uma máquina. Você não a convence com discursos. Você a alimenta com resultados. Esse Trajano mais velho chegou ao consulado, foi governador, teve comando militar. Não era um poeta. Era um operador do império. E o filho cresceu olhando para esse modelo. A autoridade que não se exibe em frases bonitas, mas em ordens claras, em contas fechadas, em tropas pagas, em fronteiras quietas. A juventude de Trajano se desenha num mundo que ainda sente o gosto metálico do ano dos 4 imperadores, 69, quando Roma viu o trono passar de mão em mão como uma espada ensanguentada. Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano. A lição ficou gravada. O poder imperial não é apenas uma herança, é uma conquista sustentada por legiões. E depois veio Domiciano, o último dos Flávios, com seu governo duro, sua relação venenosa com o Senado, sua obsessão por controle. Domiciano reforçou fronteiras, fez campanhas no Reno e no Danúbio. E, ao mesmo tempo, criou um clima em que a elite romana respirava, com cuidado, como se cada palavra pudesse ser interpretada como traição. É nesse ambiente que Trajano aprende o ofício que realmente importa para ele. O ofício de soldado. Não soldado de desfile, soldado de marcha. A carreira senatorial romana, para quem queria chegar alto, passava por degraus que misturavam política e comando, e Trajano se destaca cedo como oficial. O que se sabe dele, nas fontes, não é uma coleção de frases espirituosas, nem escândalos de salão. É reputação. Reputação de disciplina, de coragem, de presença no campo. Um homem que sabe estar com os seus... Há uma diferença enorme entre mandar em Roma e mandar numa fronteira. Em Roma, o poder é teatro. Toga, clientela, discursos, alianças, intrigas de família. Na fronteira, o poder é logística. Trigo, sal, couro, ferragens, cavalos, pontes, patrulhas, mensageiros. Na fronteira, um erro não vira fofoca, vira vala comum. E Trajano se forma nesse mundo de madeira e ferro, onde a chuva transforma a estrada em lama e a lama transforma a marcha em desespero. Ele serve onde o império é mais sensível. O Reno, o Danúbio, as linhas onde o mapa romano encontra povos que não aceitam ser apenas vizinhos. Ali, o soldado romano vive entre o tédio e o pânico. Dias repetidos de guarda, de treino, de construção, porque o exército romano constrói tanto quanto combate. E, de repente, um alarme, uma incursão, uma emboscada, um inverno que mata mais do que a espada. A disciplina romana não é um mito abstrato. É uma rotina que dobra o corpo e molda a mente. E Trajano, ao que tudo indica, não apenas suportava isso. Ele se encaixava. Quando se fala em imperador-soldado, muita gente imagina um homem que gosta de guerra como quem gosta de espetáculo. Mas o soldado romano de verdade, o comandante de verdade, aprende a odiar o improviso. Aprende a amar o previsível. E, paradoxalmente, é essa busca por ordem que empurra alguns homens para campanhas grandiosas. Porque a guerra, quando vencida, parece
Oferecer a solução definitiva, silêncio na fronteira. Tributo garantido. Prestígio incontestável. A paz comprada com ferro. Trajano sobe. Passa por cargos, por comandos, por responsabilidades. E, enquanto isso, Roma muda de pele. Em 96, Domiciano é assassinado. Não cai em batalha. Cai em palácio. Um golpe de corte, com participação de gente próxima e com o Senado respirando aliviado. Aliviado demais, talvez, para um império, que não pode se dar ao luxo de parecer fraco. O sucessor é Nerva, um senador idoso, respeitado, mas sem a base que realmente decide o destino de um imperador. O apoio das legiões. Nerva assume em um clima de tensão, o Senado o aprova, a elite o aceita, mas o exército observa. E o exército, quando observa, pesa. Há motins, há pressão. A guarda pretoriana em Roma mostra os dentes. Nerva entende rapidamente que, sem um herdeiro com prestígio militar, seu governo pode virar uma ponte quebrada sobre um abismo. É aí que entra Trajano. A adoção, em Roma, não é um gesto sentimental. É uma ferramenta política, uma engenharia de continuidade. Em 97, Nerva adota Trajano e o torna seu sucessor. Um homem da província, um general, um comandante respeitado. A mensagem é clara como uma ordem de marcha. O trono terá alguém que as legiões reconhecem. E, ao mesmo tempo, alguém que não vem carregado de rancores pessoais contra o Senado, como Domiciano. Um equilíbrio raro. Uma tentativa de costurar o império com uma linha que não arrebente no primeiro puxão. Trajano, naquele momento, não está em Roma. Está na fronteira do Reno, ou ligado ao comando das forças germânicas. E esse detalhe é revelador. Porque, quando Nerva morre em janeiro de 98, Trajano não corre imediatamente para a capital, como um herdeiro ansioso por aplausos. Ele permanece algum tempo nas províncias militares, consolidando a situação, garantindo lealdades, inspecionando tropas. Para alguns, isso é prudência. Para outros, é cálculo. Para o exército, é um sinal. O novo imperador não é um homem de palácio. É um homem que entende onde o império pode sangrar. Quando finalmente se aproxima de Roma, Trajano chega com uma imagem já pronta. E não é uma imagem fabricada apenas por propaganda. É uma imagem construída por comportamento. Ele se apresenta como princeps, o primeiro entre os cidadãos, não como rei oriental. A linguagem política romana detesta a palavra rei, detesta a ideia de monarquia explícita. O imperador precisa ser, ao mesmo tempo, supremo e discreto. Trajano joga esse jogo com habilidade. Respeita formas, consulta o Senado, mantém uma postura de moderação e, ainda assim, ninguém se engana. Por trás da moderação, há legiões. O título que a posteridade vai colar nele, Optimus Princeps, o melhor dos príncipes, não nasce do nada. Ele é cultivado. E é cultivado com gestos que, em Roma, valem mais do que discursos. Justiça previsível, administração eficiente e uma relação menos tóxica com a elite senatorial. Depois de Domiciano, isso parece quase um alívio físico, como abrir uma janela num quarto abafado. Mas Trajano não é um pacifista, ele não é um filósofo no trono. Ele é um administrador que sabe que a estabilidade custa caro e que, às vezes, o dinheiro e o prestígio que sustentam a estabilidade vêm de fora, vêm da fronteira, vêm da guerra. O império, no fim do século I, é enorme, mas não é infinito. Ele tem limites naturais e limites humanos. O Reno e o Danúbio são linhas de água que funcionam como muralhas líquidas, mas muralhas líquidas exigem vigilância constante. Do outro lado, há povos diversos, alianças instáveis, chefes que sobem e caem, pressões migratórias, fome, ambição. E no Danúbio, uma figura se destaca como uma sombra que não para de crescer. Decébalo, rei dos Dácios. A Dácia não é um nome distante no mapa. É uma presença, uma ameaça, um desafio. Ao norte do Danúbio, na região que hoje associamos à Romênia, os dácios conhecem as montanhas, as passagens, os rios e conhecem Roma. Já lutaram contra Roma. Já negociaram com Roma. Sob Domiciano, houve guerra e houve um acordo que, para muitos romanos, soou como humilhação. Roma pagando subsídios, enviando engenheiros, comprando paz com dinheiro e técnica. Para um império que se alimenta de prestígio, isso é veneno lento. Trajano herda esse cenário e herda também uma necessidade: consolidar sua legitimidade não apenas como governante justo em Roma, mas como comandante capaz de resolver o que parecia mal resolvido. O Senado pode aplaudir a moderação, mas o exército respeita a vitória. E o povo, em Roma, respeita o que enche os mercados e financia espetáculos. A paz interna,
para ser durável, precisa de uma sensação de força externa. Trajano começa como um homem que organiza. Ele inspeciona fronteiras. Ele reforça a disciplina, ele se cerca de gente competente. E aos poucos, a máquina se orienta para um objetivo que parece inevitável. O Danúbio vai falar. Há um detalhe que define o estilo de Trajano. Ele confia em engenharia. Roma sempre foi uma civilização de engenheiros, mas com Trajano isso vira quase uma assinatura. Estradas, pontes, fortificações, portos. A guerra romana não é apenas choque de infantaria. É construção sistemática de condições para vencer. Um acampamento romano não é um amontoado de tendas. É uma cidade provisória com ruas, valas, paliçadas, disciplina de horários, e o imperador que vem do exército entende isso no corpo. Em Roma, enquanto isso, a política continua. O Senado observa. A elite mede cada gesto. Há sempre o medo de que um imperador popular com o exército se torne um novo tirano. Trajano precisa equilibrar. Ele precisa parecer acessível sem parecer fraco. Precisa ser firme sem parecer Domiciano. E ele consegue, em parte, porque sua autoridade não depende de humilhar o Senado. Depende de funcionar, de entregar. As fontes antigas, especialmente Plínio, o jovem, ajudam a construir essa imagem. Plínio pronuncia um panegírico, um discurso de louvor, que é, ao mesmo tempo, elogio e programa político. Ali, Trajano aparece como o oposto do mau imperador. Justo, moderado, respeitador das leis, próximo dos cidadãos, avesso à delação e ao terror. É um retrato idealizado, claro. Panegírico é gênero perigoso. Ele diz tanto sobre o que se quer acreditar, quanto sobre o que é verdade. Mas o fato de esse retrato ter colado indica que Trajano soube oferecer ao menos uma parte do que Roma desejava depois de anos de tensão. E, no entanto, por baixo dessa superfície de concórdia, o império continua sendo uma estrutura que precisa de energia. Energia política, energia militar, energia financeira. Um imperador que não conquista pode governar bem, pode administrar, pode reformar, mas corre o risco de parecer pequeno diante da memória de César, de Augusto, de generais que ampliaram o mundo romano. Trajano carrega esse peso. E carrega também uma tentação. A tentação de resolver problemas com campanhas que, uma vez iniciadas, ganham vida própria. Ele também carrega uma contradição íntima, quase silenciosa. O homem que busca ordem é o mesmo que se sente em casa no movimento das legiões. O homem que valoriza a estabilidade é o mesmo que sabe que a estabilidade, às vezes, nasce do choque. E, quando se tem um exército treinado, uma fronteira inquieta e um inimigo que simboliza uma ferida no orgulho romano, a direção do vento fica difícil de ignorar. Trajano não governa sozinho. Nenhum imperador governa. Há conselheiros, generais, administradores, juristas. Há a máquina fiscal. Há governadores provinciais. Há a guarda pretoriana em Roma. Sempre um fator. Há o humor da plebe urbana, que pode ser manipulada, mas não pode ser desprezada. Há o Senado, que pode não mandar como na República, mas ainda confere legitimidade e pode criar resistência passiva. Trajano precisa navegar tudo isso enquanto prepara o que virá. E ele prepara com método. A fronteira do Danúbio é reforçada, as legiões são posicionadas, a logística é planejada. Porque uma campanha contra a Dácia não é uma excursão punitiva. É atravessar um grande rio, penetrar em terreno difícil, enfrentar fortificações, lidar com clima, com suprimentos, com linhas de comunicação longas. É o tipo de guerra que pode destruir reputações. E Trajano sabe disso. Ele não é um aventureiro inconsequente. Ele é um homem que calcula. Ao mesmo tempo, ele governa como administrador. A correspondência de Plínio com Trajano, quando Plínio é enviado como governador a Bitínia, mostra um imperador atento a detalhes práticos. Aquedutos, finanças municipais, associações, obras públicas, disciplina administrativa. Trajano responde com pragmatismo, muitas vezes com cautela. Não permitir associações que possam virar facções. Controlar gastos. Garantir que projetos sejam úteis e sustentáveis. É um retrato de governo que não vive apenas de glória militar, vive de gestão. E é justamente isso que torna a figura mais complexa. Porque o mesmo homem que responde sobre encanamentos e orçamentos é o homem que, em poucos anos, vai colocar o império em marcha para guerras enormes. A mão que assina uma orientação sobre contas públicas é a mão que autoriza pontes de campanha, cercos, anexações. Não há duas personalidades separadas. É uma só. Um governante que enxerga o império como um organismo. Se uma parte inflama,
o corpo inteiro sente. E para ele, a fronteira do Danúbio é uma inflamação antiga. Trajano também entende símbolos. Roma vive de símbolos. O imperador precisa ser visto. Precisa ser lembrado. Precisa ser narrado. Mas Trajano, no começo, não se vende como um artista do poder. Ele se vende como um trabalhador do poder. Um homem que caminha entre soldados, que divide fadiga, que não se esconde atrás de luxo excessivo, pelo menos na imagem pública. Isso cria confiança. E confiança, em política imperial, é moeda. A adoção por Nerva, portanto, não é apenas um evento dinástico. É uma virada de estilo. Com Nerva, Roma tentou voltar a uma normalidade senatorial, mas sem músculo militar. Com Trajano, Roma ganha músculo. E precisa descobrir se consegue controlar esse músculo sem que ele esmague as próprias instituições. O Senado, que temia Domiciano, agora precisa conviver com um imperador que pode ser amado pelas legiões. A diferença é que Trajano não parece querer humilhar, ele parece querer funcionar, e isso desarma resistências. Mas o império não é feito só de Roma e do Senado. É feito de províncias que esperam justiça e temem abusos. É feito de cidades gregas que se orgulham de sua cultura e negociam com a autoridade romana. É feito de reinos clientes que vivem na corda bamba, entre lealdade e oportunidade. É feito de fronteiras onde um rumor pode virar ataque. Trajano, vindo da Espanha, entende melhor do que muitos italianos que o centro depende da periferia. E que a periferia não é um cenário, é o motor. Por isso, quando ele assume, há uma sensação de mudança no ar. Não uma revolução, uma mudança de temperatura. Menos paranoia palaciana. Mais previsibilidade. Mais presença do imperador como comandante e administrador. E, ao mesmo tempo, uma expectativa. O que esse homem vai fazer com o poder? Ele poderia ter escolhido a contenção. Poderia ter reforçado fronteiras, mantido acordos, evitado grandes aventuras. Mas a Dácia está ali, como uma pedra no sapato imperial. E a pedra não é apenas militar. É moral. É simbólica. Roma, que se acostumou a ditar termos, não gosta de pagar para não ser atacada. Roma, que se acostumou a transformar inimigos em troféus, não gosta de ver um rei bárbaro tratado como parceiro caro. Trajano, ainda no início do reinado, começa a se mover como quem prepara um golpe de martelo. E, enquanto isso, ele também prepara a narrativa do governante justo, porque para fazer guerra, ele precisa de apoio. Precisa que Roma acredite que a guerra é necessária, que é defensiva, que é corretiva, que é uma restauração de dignidade e segurança. A guerra em Roma raramente é vendida como simples ambição. Ela é vendida como necessidade, como resposta, como proteção. E há também o fator humano, quase íntimo. Trajano é um homem de carreira militar. O campo é onde ele brilha. O campo é onde ele se sente inteiro. Em Roma, o imperador precisa sorrir, ouvir, equilibrar, distribuir favores, administrar egos. No campo, ele manda. No campo, a hierarquia é clara. No campo, a vitória é uma linguagem que todos entendem. Para um homem assim, a tentação de resolver o grande problema do Danúbio com uma campanha decisiva é mais do que política. É identidade. O reinado de Trajano, portanto, começa com uma promessa dupla. A promessa de um governo mais justo, mais previsível, menos sufocante do que o de Domiciano. E a promessa de força, de ação. De um imperador que não apenas administra o que existe, mas que pode ampliar, corrigir, punir, conquistar. Essa combinação é explosiva, porque ela cria um padrão. Se o imperador é bom e forte, por que não exigir dele o máximo? Por que não esperar dele o impossível? Em Roma, as ruas continuam cheias. O povo continua pedindo pão e jogos. Os aristocratas continuam competindo por prestígio. Os juristas continuam escrevendo pareceres. Os comerciantes continuam contando moedas. Mas nas fronteiras, o som é outro. Martelos em estacas, serras em madeira, ordens em latim, passos em cadência, o ranger de carroças carregadas de grão. O império se prepara para se mover. E no fundo, há uma imagem que ainda não foi erguida, mas que já está sendo esculpida no destino. Uma coluna, em Roma, que um dia vai contar em pedra o que está prestes a acontecer. Um filme sem voz, feito de relevos, de cenas de marcha, de pontes, de conselhos de guerra, de aldeias queimadas, de rendições, de mortos. Uma coluna que vai glorificar e, sem querer, vai revelar. Porque a propaganda, quando é detalhada demais, deixa escapar a verdade. A guerra não é só triunfo. É trabalho, é custo, é carne. Trajano ainda está no começo. Ainda é o imperador recém-chegado,
o sucessor adotivo que parece ter salvado Roma de uma crise de legitimidade. Ainda é o governante que responde com pragmatismo, que respeita formas, que não transforma o Senado em inimigo declarado. Mas o Danúbio corre, e corre como um relógio líquido, marcando o tempo de uma decisão que, uma vez tomada, vai arrastar o império para a sua maior extensão. E para o teste mais duro de seus próprios limites, porque conquistar é uma coisa, sustentar é outra. E Trajano, o homem da ordem, está prestes a apostar que a ordem pode ser construída com uma campanha perfeita, com engenharia impecável, com disciplina absoluta. Roma inteira vai aplaudir quando a notícia da vitória chegar, mas a vitória, antes de virar estátua, precisa atravessar lama, sangue, frio, fome e a matemática cruel das distâncias. Ele foi feito para isso. E talvez seja exatamente esse o perigo. O Danúbio não é só um rio, é uma fronteira que respira. No verão, ele parece largo e lento, com margens verdes e barcos que deslizam como se o mundo fosse estável. No inverno, vira outra coisa. Água escura, neblina baixa, vento que corta o rosto, gelo nas bordas, troncos descendo como arietes naturais. E para um romano, atravessar o Danúbio não é atravessar água. É atravessar um limite mental. Do lado de cá, a ordem. Estradas medidas, marcos miliários, impostos, latim, disciplina. Do lado de lá, a incerteza. Montanhas, florestas, vales onde o som se perde e um inimigo que não é um bando disperso, mas um reino. Com rei, com fortificações, com orgulho e com memória. Decébalo. O nome já vinha carregado de história recente. Sob Domiciano, Roma tinha lutado mal, tinha sangrado, e no fim tinha assinado um acordo que doía como uma farpa sob a unha. Subsídios. Dinheiro, especialistas, engenheiros, não era só pagar. Era admitir, na prática, que a paz no Danúbio custava caro demais para um império que se dizia senhor do mundo. E esse tipo de acordo tem um efeito perverso. Ele não compra silêncio. Ele compra tempo. E o tempo, para um rei como Decébalo, era matéria-prima. A Dácia não era um vazio esperando ser ocupado. Era um território duro, com recursos, com gente acostumada a lutar, e com uma geografia que favorecia quem conhece cada passagem. Os dácios tinham fortalezas em altura, muralhas de pedra e madeira, sistemas defensivos que aproveitavam o relevo. Tinham também uma arma que os romanos respeitavam e temiam: a falx, aquela lâmina curva capaz de rasgar escudos e capacetes. Não era folclore. Era um problema técnico. Um golpe bem dado e a disciplina vira caos. Trajano, quando decide que a ferida do Danúbio precisa ser cauterizada, não pensa como um aventureiro. Pensa como um administrador de guerra. A campanha começa antes do primeiro choque. Começa com depósitos de grão, com contratos de fornecimento, com a contabilidade do Estado separando dinheiro para soldo e para mulas. Começa com estradas melhoradas, com pontões preparados, com carpinteiros e ferreiros trabalhando como se estivessem construindo uma cidade inteira que vai andar. O exército romano é uma máquina que consome pão, vinho, carne salgada, azeite, vinagre, forragem, consome couro para sandálias, ferro para pregos, madeira para paliçadas, e consome tempo. Cada dia de marcha precisa ser calculado para que a coluna não se estique demais, para que a retaguarda não fique vulnerável, para que o inimigo não escolha o lugar do desastre. Trajano sabe disso porque viveu isso. Ele não é o imperador que manda de longe. Ele está ali. Ele aparece nos relevos da coluna não como um deus distante, mas como um homem que inspeciona, que conversa, que aponta, que preside conselhos. Propaganda sim, mas propaganda que funciona porque se apoia numa verdade. Ele estava no teatro principal. Em 101, a Primeira Guerra Dácia começa de fato. As legiões se movem a partir das províncias danubianas, Moesia Superior, Moesia Inferior. E o rio, que por décadas foi linha de contenção, vira estrada de invasão. A travessia é um momento de tensão física. Barcos, pontes improvisadas, correntes fortes. Um exército atravessando água é um exército vulnerável. Escudos molhados, formação quebrada, cavalaria limitada. Por isso, os romanos fazem o que sempre fazem. Transformam o improviso em método. Protegem a passagem com fortins, com artilharia, com patrulhas. E do outro lado, não correm como quem caça glória. Avançam como quem constrói domínio. A primeira grande colisão, lembrada pelas fontes, acontece em Tapae, um ponto estratégico nas passagens que levam ao coração Dácia. Tapae é o tipo de lugar que decide campanhas. Um corredor entre montanhas,
onde o terreno obriga o exército a se comprimir, onde emboscadas são mais do que possíveis, são prováveis. Ali, a guerra deixa de ser mapa e vira corpo. O choque é pesado. Os dácios lutam com ferocidade, e os romanos com aquela teimosia treinada que não depende de entusiasmo, mas de hábito. A vitória romana não é um passeio, é uma vitória que custa. E quando custa, Roma aprende. Capacetes reforçados, proteções adicionais nos braços e nas pernas, ajustes no equipamento. A máquina militar romana tem essa característica quase moderna. Ela absorve o golpe e responde com engenharia. Não é só bravura, é adaptação. Trajano avança, mas o avanço não é uma linha reta. O inimigo recua, queima, atrasa, escolhe terreno. O inverno se aproxima, e o inverno nos Cárpatos não é um detalhe. É um inimigo sem rosto. Frio que endurece couro, que racha mãos, que mata animais de carga, que transforma trilhas em armadilhas. Um comandante prudente não insiste em ser herói contra a estação. E Trajano, apesar da ambição, não é suicida. Ele sabe que uma campanha pode ser perdida não numa batalha, mas numa semana de fome e neve. Decébalo, por sua vez, não espera passivamente. Ele tenta deslocar o conflito, criar pressão onde Roma não quer. Há ataques e contra-ataques, movimentos que procuram atingir as províncias ao sul do Danúbio, forçar Trajano a dividir forças, a proteger. Retaguarda, a sentir o peso de governar enquanto combate. Porque é isso que um rei inteligente faz contra Roma. Não tenta vencer só no campo. Tenta vencer na logística, no cansaço, na política. A guerra, então, vira uma disputa de sistemas. De um lado, um império que pode mobilizar várias legiões, auxiliares, cavalaria, engenheiros, artilharia, e que tem uma disciplina capaz de manter coesão em longas distâncias. Do outro, um reino que conhece o terreno, que pode se dispersar e se concentrar, que usa fortalezas e montanhas como multiplicadores de força, e que tem um líder capaz de negociar, enganar, ganhar tempo. Em 102, a campanha chega a um ponto em que a pressão romana se torna insustentável para Decébalo. A ameaça ao núcleo do poder Dácia é real. E como tantas vezes na história, a guerra não termina com aniquilação total, mas com um acordo, um tratado. Um papel que tenta transformar sangue em cláusulas. Decébalo aceita termos duros, entrega armas, entrega máquinas, aceita limitações. Roma, por sua vez, proclama vitória. Trajano volta com prestígio, há celebrações. Há a sensação de que a honra foi restaurada, de que o acordo humilhante do passado foi corrigido, mas tratados assim, quando assinados entre um império e um inimigo ainda vivo, são sempre ambíguos. Eles podem ser o fim, ou podem ser apenas um intervalo. E Decébalo usa o intervalo como se fosse uma segunda vida. Ele reconstrói, ele reforça fortificações, ele procura aliados, ele acolhe desertores e especialistas, ele testa as bordas do acordo, como quem mede a elasticidade de uma corda antes de puxar com força. Para Roma, isso é mais do que quebra de palavra. É um desafio direto à autoridade imperial. E para Trajano, que já se apresentou como o imperador capaz de resolver o Danúbio, isso vira uma questão de credibilidade. A Segunda Guerra Dácia, em 105, não nasce do nada. Ela nasce dessa sensação de que a primeira vitória foi incompleta. E nasce também de uma lógica interna do poder romano. Uma campanha que termina sem anexação total pode ser lida como prudência, mas também como hesitação. Trajano não quer hesitar. Ele quer fechar a conta. E para fechar a conta, ele precisa de algo que transforme o Danúbio de obstáculo em corredor permanente. A resposta é uma obra que parece quase absurda de tão ambiciosa. A Ponte de Trajano, projetada por Apolodoro de Damasco, um engenheiro cuja fama atravessa séculos, não é uma ponte qualquer. É uma declaração em madeira e pedra, pilares maciços, alinhados como dentes, sustentando uma travessia que permite mover tropas, suprimentos, artilharia. Como se o rio fosse apenas um detalhe. Construir isso exige mais do que técnica. Exige controle do espaço. Exige proteger canteiros, garantir materiais, coordenar mão de obra, manter disciplina. Exige, sobretudo, tempo. E tempo, em guerra, é sempre uma aposta. Mas a ponte muda o jogo. Ela diz aos dácios: Roma não veio para uma visita. Veio para ficar. Quando as legiões atravessam com essa infraestrutura por trás, a campanha ganha outra densidade. Não é mais uma expedição punitiva. É uma operação de conquista, e conquista, para Roma, significa uma coisa muito concreta: transformar território inimigo em província, com governadores, impostos, estradas,
minas sob controle, guarnições permanentes, significa também deslocar populações, fundar colônias, instalar veteranos. A guerra vira administração antecipada. Os relevos da coluna de Trajano, que mais tarde serão erguidos em Roma como um filme em pedra, mostram isso com uma frieza quase documental. Não só batalhas, mas pontes, acampamentos, conselhos, emissários, construção de fortins, a guerra como trabalho, a guerra como engenharia, a guerra como rotina. E no meio, o imperador. Sempre presente, sempre central, como se a vitória fosse uma extensão natural da sua pessoa. Mas a presença do imperador também tem um custo. Ele precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No campo, para comandar e inspirar. E no centro, para manter a política estável. Trajano resolve isso com delegação e com uma imagem cuidadosamente mantida. Em Roma, o Senado recebe notícias, decretos, promessas. O povo recebe a expectativa de que a guerra trará riqueza. E essa expectativa não é vazia. A Dácia é conhecida por recursos minerais, especialmente ouro. Ouro que, se controlado, pode financiar não apenas o soldo e as doações ao povo, mas um programa monumental capaz de transformar a própria paisagem de Roma. A campanha de 105-106 é mais dura, mais decisiva. Os romanos avançam sobre o sistema de fortalezas dácias, cercos, cortes de abastecimento, ataques coordenados. A artilharia romana, balistas, escorpiões, não é um detalhe de museu. É uma ferramenta de pressão psicológica e física. Pedras e dardos atravessando o ar, batendo em paliçadas, quebrando formações, impondo distância. E, ao mesmo tempo, a infantaria pesada, com seu ritmo de máquina, empurrando, abrindo caminho, construindo rampas, cavando trincheiras. Decébalo tenta resistir, tenta negociar, tenta escapar. Mas a lógica da conquista é implacável. Quando Roma decide anexar, ela não quer apenas submissão, quer controle. A capital dácia, Sarmizegetusa Regia, torna-se o alvo simbólico e estratégico. Não é só uma cidade. É o coração, e corações, quando caem, mudam o destino de povos. O cerco e a queda de Sarmizegetusa são lembrados como o momento em que a Dácia deixa de ser ameaça e vira prêmio. A destruição, a captura de tesouros, a prisioneiros, ao colapso de uma estrutura política, Decébalo foge. E sua fuga é o último ato de um rei que entende o que Roma faz com inimigos célebres. Exibe, humilha, transforma em espetáculo. Ele escolhe outro fim. Segundo a tradição, ele se suicida para não ser levado em triunfo. E essa imagem, o rei que prefere a própria morte à procissão em Roma, é poderosa demais para ser ignorada. Ela alimenta tanto a narrativa romana de vitória total, quanto a memória dácia de resistência. A anexação vem em 106. Dácia, agora, é província romana. E isso muda o mapa, e muda a matemática do império. Porque uma província não é só um nome. É uma linha de abastecimento mais longa. É uma fronteira empurrada para além do Danúbio, para dentro de um território que precisa ser pacificado, administrado, defendido. É uma promessa de riqueza e um compromisso de sangue. Roma começa a instalar sua presença, estradas militares, fortes, acampamentos que viram cidades, colônias de veteranos. A nova capital provincial, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, carrega no nome a marca do conquistador. Ulpia, Traiana. Não é modéstia. É assinatura. É a forma romana de dizer: isto agora pertence à ordem imperial. E a riqueza de fato chega. O ouro dácia entra no circuito romano. Não como lenda, mas como fluxo. E fluxo de metal precioso significa capacidade de pagar. Pagar soldados. Pagar obras. Pagar doações ao povo. Pagar jogos. Pagar a política. Porque o império, por mais que se vista de virtude, tem uma engrenagem que precisa ser lubrificada. Um imperador que conquista e traz riqueza, compra tempo e consenso. Mas a riqueza tem um lado escuro. Ela cria dependência. Se o brilho do ouro dácia financia o esplendor de Roma, ele também cria uma expectativa. A de que a guerra compensa. E quando a guerra compensa, ela vira tentação recorrente. Trajano, que queria consolidar, descobre que consolidar por meio de conquista é como apagar fogo com óleo. Funciona por um momento, mas deixa o ar mais inflamável. A Dácia anexada também exige uma presença militar permanente. Não basta vencer, é preciso segurar. E segurar significa legiões estacionadas, auxiliares patrulhando, governadores com poderes amplos, uma rede de inteligência e repressão. Significa lidar com revoltas locais, com bandos, com resistência dispersa.
Significa ainda enfrentar a reação de outros povos ao redor, que agora veem Roma mais próxima, mais intrusiva, mais ameaçadora. A fronteira, em vez de desaparecer, muda de lugar. E, ao mudar de lugar, muda de natureza. O Danúbio era uma barreira natural. A nova fronteira dácia é mais complexa, mais recortada, mais exposta. Montanhas e vales que favorecem incursões, distâncias maiores para suprimentos. Um território que, para ser defendido, exige mais do que coragem. Exige dinheiro constante, atenção constante, homens constantes. Em Roma, porém, o que se vê é o triunfo. O triunfo é um ritual antigo, quase religioso, em que a cidade se convence de que domina o destino. O general, agora imperador, entra em procissão, com troféus, com prisioneiros, com símbolos do inimigo vencido. A multidão grita. O Senado aplaude. Os deuses recebem sacrifícios e, por um dia, a violência vira espetáculo organizado, com música, com incenso, com ordem. Trajano sabe usar isso. Ele não é um artista de palavras, mas entende o poder de uma imagem pública, e a imagem que ele oferece é irresistível para Roma. O imperador que corrigiu uma humilhação, que puniu um rei perigoso, que trouxe riqueza, que ampliou o império. O Optimus Princeps começa a ganhar carne, não apenas como elogio moral, mas como resultado palpável. Só que, por trás do triunfo, há uma contabilidade que não aparece na procissão. Quantos morreram? Quantos ficaram mutilados? Quantos veteranos voltaram com cicatrizes que não cabem em discursos? A coluna, quando for erguida, vai mostrar soldados carregando feridos, vai mostrar aldeias incendiadas, vai mostrar rendições. Ela glorifica, mas não consegue esconder completamente o custo. Porque a guerra, quando narrada em detalhes, trai a própria propaganda. Ela revela que o império é feito de trabalho brutal, e há outro custo, mais silencioso. O custo político de transformar a guerra em fonte de legitimidade. Trajano, ao vencer na Dácia, eleva o padrão do que se espera dele. Ele se torna o imperador que resolve com espada e ponte. E isso, para um homem que gosta de ordem, é uma armadilha elegante, porque a ordem obtida por conquista precisa ser mantida por vigilância. E vigilância, em um império tão grande, é uma forma de ansiedade permanente. A anexação da Dácia também mexe com o equilíbrio interno do exército. Legiões que lutaram e venceram ganham prestígio, ganham expectativas de recompensa. O imperador precisa distribuir donativos, terras, honras. Precisa garantir que a máquina militar continue leal não só por disciplina, mas por interesse. E interesse, quando alimentado, cresce. O soldado que viu o ouro Dácia sabe que a guerra pode ser lucrativa. O comandante que viu a glória sabe que a glória pode ser repetida. Trajano, ao mesmo tempo, não é um saqueador descontrolado. Ele canaliza o resultado da conquista para um projeto de Estado. O ouro não vira apenas luxo privado, vira investimento público, monumentalidade, infraestrutura. Mas isso não muda a origem do recurso. A origem é a guerra. E a guerra, uma vez que se prova eficaz como mecanismo de financiamento e prestígio, vira uma linguagem tentadora para resolver outros problemas. A Dácia, portanto, é mais do que uma província nova. É um laboratório do método de Trajano. Método que combina disciplina militar, engenharia agressiva, administração pragmática e propaganda sofisticada. A coluna, mais tarde, vai condensar tudo isso. O imperador como centro, o exército como instrumento, a construção como arma, a vitória como narrativa. E, no entanto, a própria coluna, com seu espiral de cenas, parece sugerir algo que Roma não gosta de admitir. A vitória não é um instante, é uma sequência interminável de esforços, marchas, pontes, fortes, negociações, cercos. E no meio, sempre a necessidade de continuar. Porque parar é perigoso. Parar dá ao inimigo tempo. Parar dá ao império tempo para sentir o peso do que conquistou. Quando a Dácia cai, Trajano não apenas fecha uma conta antiga com Decébalo, ele abre outra conta, maior, com o próprio destino imperial. Ele empurra a fronteira para um lugar onde ela pode ser defendida sim, mas a um preço. E esse preço não é pago de uma vez, é pago em prestações. Guarnições, estradas, governadores, campanhas menores, repressões, reconstruções. É pago com atenção. E atenção, para um imperador, é o recurso mais escasso. Em Roma, a notícia da anexação se transforma em pedra e em moeda. Moedas com inscrições, com símbolos de vitória. Monumentos que fixam a memória. E no centro dessa memória, a figura de Trajano cresce. O imperador que conquistou a Dácia, o imperador que trouxe ouro, o imperador que fez Roma se sentir novamente invencível.
Mas invencível é uma palavra perigosa, porque ela não descreve um império, ela descreve um desejo. A Dácia, agora romana, é também um lembrete de que o império não é uma linha estática no mapa. É um organismo que se estica, e quando se estica, ele precisa de tendões mais fortes. Precisa de mais soldados, mais dinheiro, mais estradas, mais decisões. Trajano, o homem da ordem, conseguiu a vitória que Roma queria. E, ao conseguir, colocou nas mãos de Roma uma nova responsabilidade: sustentar o que foi tomado. E a coluna, esse filme em pedra, que ainda será dedicado em 113, já tem seu roteiro escrito no sangue e na lama do Danúbio. Cada cena de ponte, cada cena de conselho, cada cena de rendição é ao mesmo tempo celebração e confissão. Celebra a capacidade romana de dominar o mundo. Confessa o quanto custa dominar o mundo. Porque na Dácia, Roma venceu, sim, mas venceu do jeito que Roma sempre vence, transformando guerra em administração, administração em propaganda, propaganda em destino. E destinos, quando parecem grandiosos demais, costumam cobrar com juros. Roma, quando decide lembrar, não lembra com papel, lembra com pedra, com bronze, com mármore que reflete o sol como se fosse água parada. E depois da Dácia, a cidade começa a se cobrir de sinais que não são apenas decoração. São recibos, recibos de uma guerra que deu certo. Recibos de um imperador que, aos olhos de muitos, tinha devolvido ao império uma sensação antiga, a de que a história ainda obedecia a Roma. O ouro dácio não chega em Roma como um rio visível, mas ele se denuncia no barulho de canteiros, no rangido de guindastes de madeira, com roldanas e cordas grossas, puxando blocos que parecem impossíveis, no martelar constante de cinzéis, no pó de travertino que se deposita nas dobras das túnicas, nos cabelos, nas sobrancelhas, no cheiro de cal e de pedra recém-cortada. A cidade, que já era um organismo de tijolo e fumaça, vira um organismo em reforma permanente. Trajano entende uma coisa que poucos entendem tão bem. Roma não é só governada. Roma é encenada. E a encenação não é mentira, é método. Um imperador pode ser justo, pode ser competente, pode ser até amado. Mas, se não deixar marcas, se não ocupar o espaço físico da capital, ele corre o risco de virar apenas um nome em listas. Trajano não quer ser um nome, ele quer ser uma presença. E essa presença começa a se materializar num lugar onde antes havia um problema urbano real. Falta de espaço, congestionamento de fóruns, uma cidade que cresceu sobre si mesma. Para abrir o novo fórum, foi preciso cortar um pedaço do relevo, literalmente. Escavar, remover terra, domar a colina. A engenharia romana, que na fronteira vira ponte e fortim, em Roma vira cirurgia. A cidade é talhada para caber um projeto. O Fórum de Trajano não é um pátio bonito. É uma declaração de escala, uma praça ampla, pavimentada, cercada por colunatas, com estátuas e troféus, com a sensação calculada de que o cidadão, ao entrar ali, encolhe um pouco. Não por humilhação. Por perspectiva, o espaço diz: existe algo maior do que você. E esse algo é o Estado, personificado num homem. No fundo, a Basílica Úpia, basílica, aqui, não é igreja, é tribunal, é centro administrativo. É o lugar onde a justiça e os negócios se misturam com a retórica e a burocracia. Um salão imenso com naves, colunas, luz filtrada. O som ali deve ter sido particular. Passos ecoando, vozes que sobem e voltam, o murmúrio de advogados, clientes, escribas. A basílica é o coração civil do complexo. E o nome, Úpia, é a família de Trajano gravada no cotidiano de Roma. Não é só vaidade. É uma forma de amarrar o poder ao tempo. Enquanto houver processos, contratos, disputas, haverá Úpia. Atrás da basílica, bibliotecas. Uma para textos gregos, outra para latinos. A própria arquitetura reconhecendo que o império pensa em duas línguas, respira em dois pulmões culturais, e entre elas, erguida como eixo, a coluna. A coluna de Trajano é alta, mas a altura não é o principal. O principal é o que ela faz com a guerra. Ela pega algo que, na fronteira, é lama, sangue, frio, gritos, e transforma em narrativa contínua, em espiral, como se a vitória fosse inevitável porque está bem contada. Um friso que sobe e sobe. Cenas que se encadeiam sem pausa. Marchas, pontes, conselhos, sacrifícios, cercos, rendições. A guerra como sequência lógica, a guerra como trabalho organizado, a guerra como virtude. E, ao mesmo tempo, a coluna é um truque de perspectiva.
Lá embaixo, o cidadão vê as primeiras cenas com clareza. Mais acima, já precisa inclinar a cabeça, forçar os olhos, aceitar que não vai captar tudo. A mensagem é simples e cruel. Você pode ver o começo, pode entender o básico, mas o todo pertence a quem está no alto. Pertence ao poder. Pertence ao imperador. A história completa está lá, mas não é para ser lida como um livro. É para ser sentida como um monumento. Dedicada em 113, a coluna não é apenas um memorial. Ela é um túmulo. As cinzas de Trajano, mais tarde, seriam colocadas ali, na base, dentro do próprio fórum. Um gesto que diz muito sobre a relação entre o homem e a cidade. O imperador não quer repousar numa periferia sagrada, longe do barulho. Quer repousar no centro administrativo do mundo romano, como se a morte fosse apenas mais um ato de governo. Mas antes da morte, há o governo. E o governo de Trajano tem uma textura particular. Ele é o imperador que escreve cartas como quem assina ordens de marcha. Direto. Pragmático. Sem o teatro paranoico de Domiciano, sem a fragilidade de Nerva, Trajano não precisa provar que manda com terror. Ele prova que manda com funcionamento. O Senado, que sempre foi um animal sensível, percebe isso. A relação entre Trajano e os senadores é feita de gestos calculados. Respeito formal. Consulta. Aparente modéstia. O imperador que se apresenta como primeiro entre pares, mesmo quando ninguém duvida de quem é o primeiro. Essa coreografia importa porque Roma ainda se lembra de imperadores que humilharam o Senado e pagaram caro, se não em vida, na memória. Trajano quer a memória do lado dele. E a memória, em Roma, é política. Chamar alguém de Optimus Princeps não é só elogio. É um contrato simbólico. O melhor é aquele que não ameaça demais as elites, que não abandona o povo, que não deixa o exército sem recompensa, que mantém as fronteiras seguras e, se possível, as empurra para frente. Um equilíbrio impossível. Trajano tenta também com obras que não são só para a elite. O programa construtivo inclui estradas, pontes, aquedutos, portos. O Porto de Ostia, ampliado e reorganizado, é uma peça vital. Roma é uma boca enorme, e a boca precisa comer todos os dias. Grão do Egito, da África, da Sicília. A logística do abastecimento urbano é uma guerra sem glória, mas com risco político imediato. Um atraso, uma tempestade, uma falha de armazenamento. E a multidão, que hoje aplaude, amanhã apedreja. Melhorar o porto é governar com antecedência. Há também a Via Traiana, uma estrada que melhora a ligação entre Benevento e Brundísio, encurtando e facilitando o caminho para o Oriente. Estrada, para Roma, nunca é só estrada. É velocidade administrativa. É deslocamento de tropas. É comércio. É correio imperial. É a diferença entre uma província que se sente parte do império e uma província que se sente abandonada. E, no entanto, por trás de cada arco, de cada coluna, de cada pavimento novo, existe uma dependência que não se anuncia em inscrições. A dependência de recursos extraordinários. O ouro dácio ajuda a pagar o espetáculo. Ajuda a financiar doações, jogos, construções. Ajuda a manter a máquina em movimento sem aumentar demais a pressão fiscal sobre as províncias antigas. Isso é inteligente e perigoso, porque o Estado que se acostuma a financiar grandeza com conquista começa a olhar para o mapa como um cofre. E o mapa, quando vira cofre, vira tentação. Trajano, o administrador, sabe que a estabilidade precisa de dinheiro. Trajano, o general, sabe onde o dinheiro pode ser arrancado? E Roma, a cidade, aprende a gostar do resultado sem querer olhar para o método. A coluna, de novo, está ali como refrão. Ela mostra o imperador sacrificando aos deuses antes de atravessar um rio, presidindo conselhos, recebendo embaixadores. A guerra aparece como ritual, como legalidade, como ordem. Mas, se o olhar insiste, se o olhar não se contenta com a pose, aparecem detalhes que escapam ao controle. Aldeias queimadas, prisioneiros, corpos carregados, soldados exaustos. A propaganda romana é sofisticada, mas não é capaz de apagar a matéria-prima. A matéria-prima é gente. E Trajano governa a gente. Governa uma cidade de centenas de milhares, talvez mais, com suas facções, seus boatos, suas filas, seus incêndios. Governa províncias que falam línguas diferentes, que têm deuses diferentes, que têm memórias de independência. Governa um exército que é ao mesmo tempo instrumento e ameaça. E para manter tudo isso coeso, ele precisa de uma coisa que não se esculpe em mármore: confiança. A confiança se constrói com previsibilidade. Trajano tenta ser previsível no que importa. Respeitar propriedades, manter a ordem jurídica,
não transformar acusações em esporte. Sangrento, não fazer do palácio um tribunal de medo. Isso, para uma elite traumatizada por delatores e expurgos, vale ouro. Um ouro mais raro do que o dácio. Mas previsibilidade não significa suavidade. O império é um sistema de coerção. E Trajano não tem ilusões sobre isso. Ele é capaz de generosidade pública e de dureza administrativa no mesmo gesto. A mesma mão que distribui donativos pode assinar ordens de repressão. A mesma voz que fala de justiça pode exigir disciplina implacável nas províncias. É nesse ponto que a figura dele fica mais interessante e mais inquietante. Porque Trajano não é o tirano caricatural, nem o santo de manual. Ele é o homem que acredita na ordem e, por acreditar, aceita a violência como ferramenta legítima. A Dácia foi pacificada. A palavra é bonita. O processo, nem tanto. E a pacificação continua, mesmo quando Roma festeja. A província Dácia precisa de estradas, de fortes, de colonos, de administração. Precisa de guarnições, precisa de vigilância. Cada soldado estacionado lá é um soldado a menos em outro lugar. Cada denário gasto lá é um denário que não vai para outra fronteira. O império, ao se expandir, não ganha apenas território. Ganha obrigações. Trajano tenta compensar isso com eficiência. Ele é o tipo de governante que entende o valor de bons homens em cargos-chave. E no seu tempo, a administração imperial já é uma máquina complexa. Procuradores financeiros, governadores senatoriais, oficiais, equestres, uma rede de escrivães e mensageiros. O imperador não faz tudo, mas tudo passa por ele como decisão final. E a decisão final, para ser respeitada, precisa parecer justa. A justiça, em Roma, é também performance. O imperador pode ouvir petições, pode aparecer em público, pode mostrar-se acessível. Essa acessibilidade é uma arma política. Ela cria a sensação de que existe um árbitro acima das disputas locais, acima das corrupções provinciais, e, ao mesmo tempo, reforça a centralidade do príncipe. Se a justiça depende da sua presença, então a sua presença é indispensável. Há um episódio que cristaliza bem esse estilo de governo. A correspondência com Plínio, o jovem, quando este é enviado para a Bitínia, Ponto, no norte da Ásia Menor, com uma missão extraordinária. A província está endividada, com obras mal feitas, com cidades gastando mais do que podem, com uma administração local que parece ter perdido o freio. Plínio escreve ao imperador como um homem culto, cuidadoso, quase ansioso, pedindo orientação para tudo. Desde aquedutos e teatros, até a organização de corporações de bombeiros, e Trajano responde com uma sobriedade que impressiona. Ele não se empolga com projetos grandiosos se não houver dinheiro. Ele desconfia de associações que possam virar clubes políticos. Ele manda investigar, corrigir, conter. É o império em microcosmo. Cidades querendo prestígio, elites locais competindo em monumentos, finanças descontroladas e Roma tentando impor racionalidade. Trajano aparece ali como gestor. Um gestor que sabe que um aqueduto não é só água. É orçamento, é corrupção potencial, é estabilidade social. Um gestor que sabe que uma corporação de bombeiros pode ser útil e pode virar milícia. Um gestor que pensa em ordem pública como quem pensa em fronteira. E no meio dessa racionalidade, há um ponto em que a dureza do sistema romano se revela sem maquiagem. A questão dos cristãos, Plínio pergunta o que fazer com eles. Trajano responde com uma fórmula que parece moderada e, ao mesmo tempo, é implacável. Não procurar ativamente, mas punir se denunciados. E se persistirem, não aceitar denúncias anônimas é um equilíbrio típico do seu governo. Evitar histeria, manter o controle, preservar a autoridade do Estado não é tolerância moderna. É administração do dissenso. Enquanto isso, no mapa, Trajano não está parado. Em 106, o mesmo ano da anexação da Dácia, Roma incorpora o reino nabateu, transformando-o na província da Arábia Pétrea. Não é uma conquista com batalhas épicas como no Danúbio, mas é uma expansão estratégica. Controlar rotas, consolidar o corredor oriental, garantir comunicação e comércio. A nova província liga-se ao sistema imperial por estradas, por guarnições, por uma presença que parece discreta. E por isso mesmo, eficaz. É o tipo de movimento que mostra o Trajano administrador. Ampliar para estabilizar, ocupar para organizar. E Roma sente o efeito dessas decisões não só em mapas, mas em mercadorias. O Oriente é riqueza em forma de especiarias, tecidos, pedras preciosas, impostos de cidades antigas. Controlar rotas é controlar fluxo. E fluxo, de novo, é poder. O Fórum de Trajano, com sua ordem geométrica,
com sua simetria, com sua monumentalidade, é quase uma tradução arquitetônica dessa ideia. O mundo é grande, mas pode ser organizado. Pode ser medido. Pode ser administrado. Pode ser colocado em colunas, em arquivos, em bibliotecas. Pode ser narrado numa espiral de pedra. Só que a própria necessidade de narrar revela uma ansiedade. Quem está seguro não precisa repetir tanto que está seguro. Quem está estável não precisa erguer tantos sinais de estabilidade. A monumentalidade é também uma forma de convencer os outros e a si mesmo de que o sistema aguenta. E Trajano, por mais competente que seja, governa um império que já é enorme. Um império que depende de fronteiras longas, de rios, desertos, muralhas, alianças com povos clientes, tratados que podem ser quebrados. Um império que depende de um exército profissional caro. Um império que depende de uma economia que precisa de paz para produzir e de guerra para financiar espetáculos. Um império cheio de contradições, como qualquer máquina grande demais para ser simples. A coluna, quando se olha com atenção, é quase um manual de como essa máquina funciona. Não há apenas combate. Há construção de acampamentos com paliçadas e fossos. Há pontes lançadas sobre rios. Há estradas abertas em terreno hostil. Há o exército como força de trabalho. Soldados com pás, com machados, com cestos de terra. A guerra romana é industrial antes da indústria. Padronizada, repetitiva, baseada em disciplina e engenharia. E isso tem um efeito moral. O soldado romano não é apenas um lutador. É um construtor do império. Ele abre caminho, ergue fortins, funda cidades. Ele é a ponta da lança e a mão que assenta a pedra. Essa dupla função cria uma identidade poderosa e uma expectativa. Se o soldado constrói, ele quer recompensa. Terra, dinheiro, honra. O imperador precisa alimentar essa expectativa sem deixar que ela o devore. Trajano alimenta. Donativa. Distribuições. Jogos. O povo de Roma, que não marcha na neve dos Cárpatos, recebe pão e espetáculo. Recebe a sensação de que a vitória é também dele. E por um tempo, isso funciona. A cidade vibra com o nome do imperador. O Senado o louva. As moedas circulam com símbolos de províncias submetidas. A propaganda não é só discurso. É metal na mão, é imagem no olhar, é pedra no caminho. Mas o custo não desaparece. Ele apenas muda de forma. A Dácia exige tropas. A Arábia exige guarnições. As estradas exigem manutenção. Os portos exigem dragagem, armazéns, fiscalização. As províncias exigem governadores competentes. E governadores competentes são raros, porque competência não é só talento. É caráter, é disciplina, é resistência à tentação. E a tentação no império é constante. Um governador pode enriquecer. Um procurador pode desviar. Uma cidade pode mentir suas contas. Um empreiteiro pode economizar em material e entregar uma obra que cai. Plínio, na Bitínia, encontra exatamente isso. Projetos iniciados e abandonados. Dinheiro gasto e nada concluído. Vaidade municipal transformada em ruína. Trajano manda parar, revisar, terminar o que faz sentido. É o imperador tentando impor uma ética de administração num mundo que recompensa o atalho. Essa ética, porém, tem limites, porque o próprio sistema imperial é construído sobre desigualdade e coerção. Trajano pode ser justo dentro dos parâmetros romanos, pode evitar excessos, pode punir corrupção, mas ele não vai desmontar a estrutura que o sustenta. E a estrutura inclui escravidão, inclui tributos pesados em certas regiões, inclui repressão quando necessário. O melhor imperador para Roma é o melhor gestor do domínio, não o questionador do domínio. E é aí que a monumentalidade ganha um sabor ambíguo. O Fórum de Trajano é belo, sim. É funcional, sim. É um centro de vida pública, sim. Mas ele também é um palco onde a dominação se torna estética, onde a guerra vira arte, onde a conquista vira ordem, onde o sofrimento de povos distantes vira decoração para a capital. A coluna, com suas cenas de dácios rendidos, de fortalezas tomadas, de prisioneiros conduzidos, está no coração de Roma como se dissesse: olhem, isto é o que sustenta o mármore sob seus pés. E ao mesmo tempo, ela suaviza, ela organiza. Ela transforma o caos da guerra em sequência compreensível. Ela dá ao cidadão uma história que ele pode consumir sem sentir o cheiro. Trajano, nesse período, parece no auge um imperador que constrói, que administra, que respeita formas, que mantém o exército satisfeito, que enriquece a cidade, que amplia o mapa. Um imperador que, ao contrário de tantos, não parece governar por medo. E, no entanto, a própria lógica do seu sucesso carrega uma sombra.
A ideia de que a grandeza precisa ser alimentada continuamente, porque monumentos não são só celebração, são manutenção de prestígio. E prestígio, uma vez elevado, não gosta de descer. O povo se acostuma com doações. O exército se acostuma com recompensas. O Senado se acostuma com um príncipe que não o humilha e passa a achar isso um direito. As províncias se acostumam com estradas e obras e passam a exigir mais. O império inteiro se acostuma com a sensação de que Trajano resolve. E resolver, para um general, muitas vezes significa avançar. O fórum, a basílica, as bibliotecas, a coluna. Tudo isso é Roma dizendo a si mesma que a guerra dá frutos, que a administração dá forma, que o imperador dá sentido. Mas, se a coluna é um filme em pedra, ela também é um lembrete involuntário de que o filme não termina. A espiral sobe, 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 e não há um quadro final de descanso. Há sempre mais marcha, mais ponte, mais acampamento, mais conselho. Trajano, o homem da ordem, constrói a imagem de uma ordem total. E, ao construir, ele cria uma expectativa de continuidade que nenhum homem consegue sustentar para sempre. O mármore dura mais do que o corpo. A pedra aguenta mais do que a saúde. A cidade pode se renovar. O imperador envelhece. E, enquanto Roma se encanta com o brilho do seu novo centro monumental, enquanto os passos ecoam na Basílica Úpia e os olhos sobem a espiral da coluna tentando decifrar cenas distantes, o mundo além das fronteiras continua sendo o que sempre foi. Instável, orgulhoso, cheio de reis e chefes que observam, calculam, esperam. O império parece sólido quando visto do fórum, mas o fórum é o centro. E o centro, por definição, não sente primeiro as rachaduras da borda. Trajano, nesse auge de pedra e administração, está no ponto mais perigoso para qualquer governante. O ponto em que o sucesso parece provar que o método é infalível. E Roma, ao aplaudir, ao chamar de o melhor, ao transformar guerra em monumento, ajuda a empurrá-lo para a próxima linha do mapa. Aquela que promete ainda mais glória, ainda mais controle, ainda mais recursos. A coluna permanece, silenciosa, contando a mesma história em espiral, e sem querer, sussurrando outra. Toda vitória, quando vira arquitetura, pede uma continuação. E toda continuação, quando é feita de fronteiras novas, cobra um preço que não cabe em mármore. Em 113, quando a coluna é dedicada e o fórum já respira como um novo centro nervoso de Roma, Trajano está no auge do que um príncipe pode ser aos olhos romanos: vitorioso, construtor, administrador, presente. E ainda assim, é justamente nesse momento, quando a cidade parece finalmente ter uma forma definitiva, quando o mármore dá a impressão de que o mundo foi domado, que o mapa começa a puxá-lo para longe, para o Oriente, para um tipo de guerra que não se parece com a Dácia, nem em terreno, nem em inimigo, nem em promessa de estabilidade. O Danúbio era uma linha dura, fria, quase geométrica. Água larga, margens, pontes, fortalezas. A guerra dácia, por mais brutal que fosse, tinha uma lógica de fronteira. O Oriente é outra coisa. O Oriente é distância. É poeira fina que entra na garganta e não sai. É calor que faz o metal queimar a mão. É cidades antigas demais para se impressionarem com águias romanas. É uma política feita de reis clientes, de dinastias, de templos, de caravanas, de juramentos que valem até a próxima mudança de vento. E é também o lugar onde Roma, desde Crasso, carrega uma memória que não é de triunfo, mas de humilhação. Carras, 53 a.C. Legiões cercadas, estandartes perdidos, um general morto, a sensação de que existe um inimigo capaz de dizer não e sustentar esse não com cavalaria e flechas. Os partas não são bárbaros de floresta, são um império, com corte, com diplomacia, com dinheiro, com uma maneira própria de fazer guerra, rápida, móvel, irritante, como se o campo de batalha fosse um deserto onde a disciplina romana, tão boa para construir acampamentos quadrados, de repente precisasse aprender a correr. Trajano não é o tipo de homem que vive de fantasmas, mas ele vive de precedentes. E Roma vive de símbolos. A Dácia deu ouro e uma província. O Oriente oferece algo diferente. Oferece a chance de resolver uma questão antiga, de colocar o nome de Trajano ao lado dos grandes conquistadores, de fazer o que nem César fez, o que nem Augusto quis fazer por completo. E oferece, sobretudo, uma justificativa que parece limpa. A Armênia é o tampão. O corredor
o lugar onde Roma e Parta se encostam sem se tocar diretamente, como dois animais grandes demais para dividir a mesma água. Quem controla a Armênia controla a porta do Cáucaso, controla rotas, controla a dignidade. E por décadas, a Armênia foi o palco de um jogo de xadrez. Roma apoiando um rei, Parta apoiando outro. Tratados, deposições, embaixadas, ameaças. Um equilíbrio instável, mas um equilíbrio até que ele quebra. Quando Trajano decide agir, ele não age como quem improvisa. Ele age como quem prepara uma campanha de engenharia. O Oriente, para ele, não é só um teatro de glória. É um problema logístico a ser resolvido com estradas, depósitos, disciplina e com a velha certeza romana de que, se você consegue levar trigo e ferro até um lugar, você consegue levar poder. A anexação da Armênia como província, em 114, é um gesto enorme. Não é apenas colocar um rei amigo. É dizer, acabou o jogo. Agora é administração direta. Agora é governador. Agora é imposto. Agora é guarnição. É uma decisão que, em Roma, deve ter soado como música para alguns e como alarme para outros. Porque transformar um estado tampão em província é encostar o peito na lâmina. Você ganha controle e perde amortecimento. Trajano avança com método. A marcha romana, quando bem feita, é uma máquina. Reconhecimento à frente, colunas organizadas, bagagens protegidas, pontes improvisadas. Acampamentos erguidos ao fim do dia como se fossem cidades instantâneas. Só que o Oriente não é uma sequência de rios e florestas. É uma sequência de espaços abertos, de planícies onde o inimigo pode aparecer e desaparecer, de cidades que podem abrir os portões hoje e conspirar amanhã. E ainda assim, o avanço acontece. Em 115 e 116, a guerra se desloca para a Mesopotâmia, esse nome que já carrega uma promessa. Entre rios, o Tigre e o Eufrates não são apenas geografia, são artérias. Quem controla as margens controla o comércio, controla a agricultura irrigada, controla cidades que vivem de água canalizada e de campos que sem canais viram pó. Para um romano, acostumado a aquedutos e a disciplina hidráulica, há algo quase familiar nisso. Mas a familiaridade engana, porque ali a água é vida e é arma. Um canal pode alimentar uma cidade, pode também inundar um caminho, pode transformar uma marcha em lama. Trajano toma cidades, avança e chega ao ponto que, para qualquer romano, tem um peso quase mítico. Ctesifonte, a capital parta, do outro lado do Tigre, vizinha, de Seleucia, herdeira de impérios anteriores. Tomar Ctesifonte em 116 é como entrar no coração do rival e dizer: o mundo tem um centro, e esse centro é Roma. É um momento de triunfo que parece confirmar tudo o que a coluna, em pedra, já vinha ensinando. A guerra é uma sequência lógica. A Simodaci, disciplina vence. O imperador conduz. Dizem que Trajano chega até o Golfo Pérsico. A imagem é poderosa. Um imperador romano olhando para águas que, para a imaginação mediterrânea, são quase o fim do mundo conhecido. O caminho para a Índia, para riquezas que sempre foram mais rumor do que realidade. É o tipo de cena que um escultor adoraria. O tipo de cena que uma moeda poderia sugerir com um símbolo. O tipo de cena que faz o mapa parecer obediente, mas o mapa não obedece. Ele cobra, porque conquistar não é o mesmo que segurar. E segurar no Oriente significa lidar com uma coisa que Roma sempre subestimou quando estava embriagada de vitória: a política local. As cidades mesopotâmicas não são aldeias que se dobram ao primeiro choque. São centros urbanos com elites, com rivalidades internas, com memórias de autonomia, com relações comerciais que atravessam fronteiras. E, acima de tudo, são lugares onde a presença romana não é libertação, é ocupação. Trajano tenta dar forma administrativa ao que tomou. Fala-se em novas províncias, Mesopotâmia, talvez Assíria, nomes que soam antigos, quase bíblicos, como se Roma estivesse não apenas conquistando, mas reordenando a história. Só que província não é um nome no pergaminho. Província é estrada patrulhada, é fortim abastecido, é soldo pago em dia, é governador que não rouba demais, é justiça que não humilha além do necessário. É uma rede inteira de pequenas decisões que, se falham, transformam o conquistador em estrangeiro cercado. E o cerco começa a se formar. As revoltas no Oriente, em 116 e 117, não são um único incêndio, são vários focos. Um levante aqui, uma cidade que fecha os portões ali, uma guarnição isolada, uma linha de suprimento ameaçada. E,
Como se não bastasse, há também a instabilidade mais ampla que acompanha qualquer guerra grande. Quando o centro de gravidade do império se desloca para longe, quando o imperador está a semanas, às vezes meses, de distância de Roma, o mundo inteiro sente a mudança. Sente e testa. O Oriente Romano, nesse momento, é uma corda esticada. E corda esticada vibra com qualquer toque. Há um detalhe cruel na guerra de Trajano contra os partas. Ela acontece num período em que o império, por dentro, também está sob tensão. A diáspora judaica, espalhada por cidades do Mediterrâneo Oriental, vive sob pressões antigas. E o início dos séculos II conhece explosões de violência que a historiografia lembra como a Guerra de Quitos, com conflitos em lugares como Cirenaica, Egito, Chipre e também na Judéia. Não é um único movimento simples. É um conjunto de convulsões, de ressentimentos, de repressões, de medos. Para Roma, isso significa mais tropas desviadas, mais energia consumida, mais sensação de que o chão, em vez de firme, está cheio de rachaduras. E o imperador, lá longe, precisa ser ao mesmo tempo general e bombeiro. Precisa apagar incêndios sem deixar o inimigo principal respirar. Precisa punir sem provocar mais ódio do que consegue administrar. Precisa manter a disciplina do exército num ambiente onde a vitória não se traduz em paz, mas em mais patrulhas, mais emboscadas, mais noites em alerta. A coluna de Trajano, se pudesse continuar sua espiral, teria dificuldade em transformar isso em narrativa limpa, porque a Guerra Oriental não é uma sequência de cercos bem-sucedidos e rendições ordenadas. Ela é desgaste. É a sensação de que o império, ao esticar o braço, começa a sentir dor no ombro. E Trajano, o homem, começa a sentir dor no corpo. Ele já não é o general jovem que sobe em cavalo com facilidade e passa dias no campo sem que o corpo reclame. Ele tem mais de 60 anos, uma idade respeitável para qualquer romano. Ainda mais para um homem que viveu em campanha, em deslocamentos, em tensão constante. As fontes falam de saúde declinante no fim do reinado. E isso, num império que depende tanto da presença física do príncipe, é mais do que um problema pessoal. É um problema de Estado. Porque o exército olha para o imperador, as cidades olham para o imperador, os governadores olham para o imperador. A autoridade, por mais institucional que seja, ainda tem um rosto, e quando esse rosto parece cansado, o mundo inteiro começa a calcular o depois. O depois tem nome: Adriano. A relação entre Trajano e Adriano é uma dessas histórias romanas em que a política se mistura com família, patronato, carreira militar e boato. Adriano é hispânico como Trajano, ligado a ele por laços de parentesco e de proteção. Um homem culto, ambicioso, com experiência militar e administrativa. Um homem que, para muitos, parece o herdeiro natural. Mas natural, em Roma, raramente significa simples. A sucessão imperial é sempre um campo minado, mesmo quando há adoção, mesmo quando há sinais, mesmo quando há consenso aparente. Porque o poder absoluto cria pretendentes como o mel cria moscas. Trajano precisa garantir continuidade, e precisa fazê-lo enquanto ainda está vivo, enquanto ainda pode impor sua vontade. Só que a guerra no Oriente não dá tempo. Ela consome tempo, ela consome energia, ela consome clareza. E no campo, a clareza é tudo. Em 117, a campanha já não é uma marcha triunfal. É uma tentativa de estabilizar o que foi tomado, de segurar linhas, de responder a revoltas, de manter o prestígio sem perder o controle. E, em algum ponto, a realidade se impõe. O Oriente não vai se deixar transformar em Dácia. Não vai virar uma província rica e relativamente contida, com minas e colonos e uma fronteira que, embora longa, ainda é uma fronteira. O Oriente é um sistema de cidades e desertos e reinos e identidades que não se encaixam facilmente na moldura romana. Trajano começa a recuar. Não como derrota teatral, mas como retirada estratégica, como quem entende que a vitória, para continuar sendo vitória, precisa parar de avançar. Só que parar de avançar, para um imperador que construiu sua imagem na expansão, é quase uma confissão. E Roma não gosta de confissões. Roma gosta de monumentos. A viagem de volta é pesada, não apenas em quilômetros, mas em significado. O imperador que foi até o coração parta agora precisa voltar com o que conseguiu segurar. E no caminho, o corpo falha. Trajano morre em Celino, na Cilícia, em 8 de agosto de 117. Celino. Um nome que não tem o brilho de Roma, nem o peso simbólico de Ctesifonte, mas que, por isso mesmo, é cruelmente humano. Imperadores, no fim, morrem em lugares comuns, em estradas,
em cidades de passagem, longe do mármore que ergueram. A morte não respeita o fórum. A morte não respeita a coluna. A sucessão se resolve com Adriano. E com Adriano vem uma decisão que, para muitos romanos, deve ter soado como um balde de água fria. E para outros, como alívio. Abandonar parte das conquistas orientais. A Mesopotâmia, essas províncias efêmeras, esse sonho de empurrar a fronteira até onde o mapa começa a ficar abstrato, não se sustenta. Adriano prefere fronteiras defensáveis. Prefere consolidar. Prefere, em termos modernos, reduzir a sobrecarga estratégica. E aí o paradoxo de Trajano fica exposto, sem necessidade de discurso. O homem celebrado como o melhor, o príncipe ideal, o imperador soldado que levou Roma à sua maior extensão territorial, deixa como herança um império que, para continuar funcionando, precisa recuar. Não por covardia, por cálculo, por sobrevivência. A maior extensão do Império Romano, sob Trajano, é real. Está nos mapas. Está nas listas de províncias. Está na memória. Mas ela é também um instante, um pico. Um momento em que a máquina, empurrada por disciplina e ambição, alcança um limite que o próprio sistema não consegue transformar em rotina. E no centro de Roma, a coluna permanece como um filme em pedra que não mostra o que vem depois do último quadro. Ela mostra pontes, marchas, conselhos, rendições, mostra o imperador sempre firme, sempre no controle, sempre no lugar certo. Não mostra a poeira do Oriente entrando nos pulmões. Não mostra a ansiedade de linhas de suprimento longas demais. Não mostra a política local corroendo a ocupação. Não mostra o corpo envelhecendo. Mas ela sugere para quem sabe ler pedra como documento, uma verdade que Roma preferia não dizer em voz alta. A guerra, quando dá certo, cria uma fome, a fome demais. E essa fome, alimentada por ouro, por prestígio, por aplauso, pode levar um império ao seu auge. E, ao mesmo tempo, revelar onde. Ele começa a ficar grande demais para si mesmo. Trajano volta a Roma não em carne, mas em cinzas. E suas cinzas, colocadas na base da coluna, fazem do monumento uma espécie de nó. Ali se amarra a glória ao custo, a vitória ao peso, o mármore ao corpo. No coração administrativo do mundo romano, repousa um homem que expandiu como poucos e que, ao expandir, deixou para o sucessor a tarefa menos celebrada e mais difícil. Admitir que nem toda linha conquistada pode virar fronteira, que nem toda vitória pode virar paz, que nem todo auge pode durar. E ainda assim, Roma continua olhando para cima, para a espiral, para as cenas que sobem e sobem, como se a história fosse sempre ascensão, como se o império fosse uma escada infinita, como se o preço não existisse. Só que o preço existe. Ele está nas guarnições espalhadas, nos cofres que precisam ser preenchidos sem o ouro fácil de uma nova Dácia, nos soldados que voltam cansados de um Oriente que não se deixa domesticar, nas cidades que aprendem que Roma pode ser contida, e, sobretudo, na decisão silenciosa de Adriano de fechar a mão, de segurar o que dá para segurar, de transformar o auge de Trajano num limite, não num programa. Trajano, o construtor de pedra, termina como todos os construtores, deixando uma obra que fala por ele, mas que não consegue responder por tudo. A coluna conta a guerra que ele quis que fosse lembrada. O Oriente, com suas revoltas e seus recuos, conta a guerra que o Império preferia esquecer. E entre uma e outra, no espaço estreito onde a política encontra a carne, fica a imagem de um homem que acreditou na ordem e a perseguiu, com disciplina, até descobrir, tarde demais, que há lugares onde a ordem romana não se impõe com uma ponte, nem com um fórum, nem com uma espiral de mármore, apenas com tempo. E tempo é a única coisa que nenhum imperador consegue conquistar.